A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Gente, é um prazer imenso estar aqui e principalmente para falar desse assunto tão maravilhoso que é o livro de Jó. Esse quarto semestre ele vai começar falando sobre a história de Jó e essa é a nossa primeira aula de hoje, lição dos adultos. Na sua lição provavelmente vai estar escrito terceiro trimestre de 2020, mas na verdade é o quarto, né? Porque houve uma mudança e a maioria da igreja entendeu e achou por bem repetir e usar uma revista um tanto quanto antiga, né, do Eurico Bergsten, que fala sobre Esdras e Neemias, sobre a restauração. Mas foi lançado aqui nesse quarto trimestre, né? Na lição dos adultos, a lição de Jó, que vai falar sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Eu gostaria de pedir para você, se você está chegando aqui agora, está conhecendo o nosso canal agora, você tem a oportunidade de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like para ajudar o nosso trabalho e continuar divulgando a palavra de Deus. Amém? Eu quero compartilhar com você aí a sinopse da nossa lição, ou o sumário da nossa lição, da revista como um todo, antes de entrarmos propriamente dito na aula, que vai falar sobre a fragilidade humana, como eu já disse, e a soberania divina, lições do sofrimento e da restauração de Jó. O comentarista dessa revistinha, desse trimestre, é o pastor José Gonçalves, um grande homem de Deus aí. Ele é escritor e conferencista, membro da Comissão de Apologética da CGADB e líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. A nossa revistinha ela tem 13 lições, como é de costume de todas as nossas lições da CPAD. A primeira lição, que é a que nós iremos tratar daqui a pouco, é o livro de Jó. A segunda lição vai falar quem era Jó. A terceira lição, Jó e a realidade de Satanás. A quarta lição, o drama de Jó. A quinta, o lamento de Jó. A sexta, a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? É uma pergunta. A sétima, a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Uma pergunta, boa pergunta. A oitava lição, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Lição 9. Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. A lição 10. A última defesa de Jó. A lição 11. A teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Uma ótima pergunta também. Lição 12. Quando Deus se revela ao homem. Lição 13. Quando Deus restaura o justo. Então, essa é basicamente a grade aí da nossa lição desse semestre, desse trimestre. Gente, antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração. Não pula essa parte do vídeo que é muito importante. Senhor meu Deus, eterno Pai, nós nos colocamos aqui diante da Tua palavra em santa reverência, meu Deus, reconhecendo quem Tu és, reconhecendo o Teu poder e a Tua soberania, meu Deus, e que apesar dos sofrimentos, apesar dos percalços da vida, nós possamos nos manter firmes e inabaláveis. Por mais que não compreendamos, meu Deus, o trajeto da história, que o Senhor nos faça entender que tudo está em Tuas mãos, todo controle, todo domínio está em Tuas mãos, meu Deus, e nós confiamos, Pai. Quando a nossa lógica não obtém respostas para as questões da vida, nós confiamos e nos apegamos à fé que o Senhor nos deu, a fé que uma vez nos foi dada. Fale conosco, meu Deus, neste momento nós queremos ouvir a Tua voz e aprender da Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos para a glória do Teu Filho. Amém. Muito bem. A nossa lição de hoje nós vamos estar falando sobre o livro de Jó. Nós temos o texto áureo que está em Tiago, capítulo 5, versículo 11, que diz assim: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A verdade prática da nossa lição vai dizer que o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus
para as grandes questões da vida. Então, esse é basicamente os dois pilares iniciais da nossa revistinha de hoje, que é o texto áureo e a verdade prática. Ela vai girar em torno da soberania divina, mas essa lição de hoje, principalmente, ela vai abordar as questões do livro de Jó propriamente dito. A nossa leitura bíblica em classe, na verdade, são 3 textos, que está em 2 Timóteo 3,16, Ezequiel 14, verso 14, verso 19 e 20, e a Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 11. Acompanhe comigo e diz assim o texto sagrado. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura. E Jó faz parte da escritura, então com certeza obteremos conhecimento e instrução através do livro de Jó. Ezequiel 14, verso 14, 19 e 20. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ou se eu enviar peste sobre tal terra, derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Tiago 5,11 diz, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Essa lição ela tem um objetivo geral, que é mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica, e apesar de ser poesia, há fatos reais, é uma poesia na sua escritura, mas os fatos são reais. Existem alguns objetivos específicos que vai ser bem interessante se nós nos atentarmos para ele. O primeiro objetivo específico dessa lição é mostrar que a partir das evidências internas do livro é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. Segundo, especificar o gênero literário e de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. E terceiro, identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Então, gente, é basicamente esses os nossos objetivos da nossa lição de hoje. A nossa introdução, ela vai mostrar que o livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Então, veja que a primeira questão que eu quero já chamar a sua atenção aí na introdução vai falar da grandeza de Deus e da finitude humana, ou seja, tempo de Deus versus o tempo humano. Nós sabemos muito bem que Deus, ele é um Deus transcendente, é um Deus eterno, é um Deus que está fora do nosso tempo contável. A Bíblia vai usar alguns termos para descrever o tempo. O tempo usado para mim e para você é o tempo chamado cronos, é o tempo contável. Dias, segundos, minutos, anos, meses, estações, décadas, séculos, milênios. É o nosso tempo. Mas o tempo de Deus é o kairos, é o tempo eterno, é o eterno presente, é a eternidade presente. O tempo de Deus é sempre eterno e sempre presente. Passado, presente e futuro para Deus é como se fosse uma mesma dimensão que nós não conseguimos mensurar. Então a primeira coisa que o livro de Jó vai mostrar é que se Deus é infinito e Ele não está preso ao tempo e ao espaço, há coisas no nosso tempo que fogem da nossa compreensão e do nosso controle, que no entanto não foge do controle e da soberania e da vontade de Deus. Em segundo lugar, já na introdução, essa obra é uma obra que alimenta nossa esperança quando tudo parece ter perdido sentido. Essa metáfora do alimento é muito importante porque nós precisamos nos alimentar. Se não comemos, não obtemos energia. Sem energia, perecemos.
O contexto geral de Jó é o dilema do sofrimento, do justo que sofre. É a teodiceia, né? Porque Deus permite que pessoas boas sofram. E diante do sofrimento, a esperança se vai. Só que ao ler o livro de Jó, agora nós lemos o livro de Jó como leitores oniscientes. Oniscientes no que diz respeito à literatura. Porque a gente sabe, nós sabemos o que vai ocorrer na história de Jó. Certo? Nós pegamos o livro de Jó e lemos do capítulo 1 ao capítulo 42 e nós sabemos que ele vai perder filhos, vai passar por sofrimento, não vai ser compreendido por amigos, mas que no final ele terá o seu cativeiro virado, Deus mudará a história de Jó. Isso é o que eu quis dizer como leitor onisciente, a gente sabe do contexto inteiro. Mas Jó, quando viveu isso que nós vamos ver no decorrer dessa lição, ele não sabia o futuro, ele não tinha ciência do que iria acontecer. Então, o sofrimento que você vai ver no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e por diante, foi presente na vida de Jó. Então, como que nós, diante do nosso sofrimento presente, como que nós obtemos esperança? Lendo a história de Jó, não só dele, mas toda a Bíblia, mas como nós estamos falando de Jó especificamente, e nós saberemos que apesar de em algum momento da vida nós não obtermos resposta de Deus, mas que no final tudo se explica e nós entenderemos que a vontade de Deus sempre é melhor, mais perfeita e mais agradável do que nós podemos imaginar. Essa é basicamente a nossa introdução. O nosso primeiro tópico aí, nossa primeira divisão geral, onde o autor fala, onde a revistinha vai dividir como autoria, local e data do livro de Jó, o primeiro subtópico vai falar do autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó é um motivo de longos debates. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. O livro de Jó, no entanto, não é uma ficção religiosa, mas uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. A Bíblia não fala quem é o autor, mas dado ao gênero literário, podemos afirmar que ele conhecia a forma poética. O cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa. Então é importante nós entendermos isso e já conscientizar os irmãos que há muita gente inteligente espalhada pelo mundo que tenta descreditar o livro de Jó, falando que Jó é uma metáfora, falando que o livro de Jó é uma ficção, é uma invenção, é um poema e que não é de fato algo literal. Cabe aqui salientar que o que ocorre na vida de Jó, os teólogos chamam de caso sui genere, ou seja, um caso único na Bíblia. É um sofrimento tão grande que a maioria dos teólogos acredita que o único que sofreu mais que Jó foi Cristo. Ninguém teve uma prova como a de Jó. No entanto, por mais que você e eu não tenhamos uma prova igual à de Jó, a prova que nós temos, segundo Tiago diz, que Deus não permite que nós carregamos fardo ou sofremos provações, além do que nós consigamos carregar. Então, cada pessoa tem uma estrutura para lidar com determinada provação. Então, o livro de Jó, vale bem salientar que ele é, de fato, algo real, não é uma ficção. Em segundo lugar, nós vamos observar a pessoa de Jó, a pessoa histórica de Jó. Ele é uma pessoa histórica porque ele é mencionado por outros autores que são considerados históricos. Por exemplo, o profeta Ezequiel 14:14, como nós vimos na própria leitura bíblica em classe, ele menciona Jó, Daniel e Noé como pessoas históricas. Então, a própria Bíblia confirma a historicidade de Jó. Tiago também, o apóstolo Tiago, que é tido como o irmão de Jesus Cristo, ele considera Jó uma pessoa histórica, Tiago 5:11. Então, o livro de Jó, ele trata de uma pessoa histórica, só reafirmando o que nós acabamos de falar no primeiro subtópico.
O autor de Jó foi uma pessoa histórica que conhecia muito bem o gênero poético. E, em segundo lugar, a pessoa histórica de Jó, o personagem, porque temos o livro que leva o nome de Jó, né? Não sabemos se foi Jó que escreveu o livro. Alguns dizem que foi Moisés, Esdras, não sabemos ao certo quem que escreveu o livro de Jó, né? E temos a pessoa de Jó, que é o protagonista do livro que leva o seu nome. Em terceiro lugar, o subtópico vai falar da terra de Jó. E aí eu compartilhei com você para mostrar para você que a terra mencionada aí na Bíblia Sagrada em Jó 1:1, que é a terra de Uz, já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ela era uma terra real, a terra de Uz. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia. A terra de Uz posteriormente veio a ser um território de Edom, localizado a sudoeste do Mar Morto ou na parte da Arábia. E aí tem um mapa onde você consegue observar aí do seu lado direito. Assim sendo, o contexto histórico de Jó é mais árabe do que judaico. Bíblia de Estudo Pentecostal CPAD, página 767. Então veja que coisa interessante. Provavelmente aqui o contexto de Jó é um contexto árabe. Então veja que se nós colocarmos Jó antes de Abraão, nós temos pessoas fiéis a Deus já na parte da Arábia ali, que é a terra de Uz. Isso é bem interessante. É a graça de Deus alcançando aqueles que outrora estavam distantes dele. Então vamos falar da época de Jó. Possivelmente na era patriarcal. O contexto aqui, ele não vai mencionar o livro de Jó, não menciona a lei, não menciona os mandamentos. Então, situam o livro de Jó antes da lei, ou seja, no período patriarcal. Período patriarcal, gente, é o período onde conta-se a história, onde viveu os pais principais, né, da fé monoteísta, Abraão, Isaque e Jacó. E alguns incluem José também no período patriarcal. E aí depois que vem Moisés, aí é chamado de período da lei. Isso dentro de um contexto de dispensação. Nós temos basicamente 6 dispensações gerais para quem entende a Bíblia dessa maneira, dispensacionalista. Ou seja, inocência, consciência. Inocência é o período em que Adão e Eva mantinham a inocência até que eles caem. Aí sai o período da inocência e começa a consciência humana, que é onde o homem começa a tornar-se consciente, né, da maldade, e a maldade vai se multiplicando. Depois, então, passa a época dos poderosos, né, da terra, que é a dispensação governo humano, a dispensação do governo humano. Inocência, consciência, governo humano, que é até Noé. Depois do dilúvio, então, inicia-se a quarta dispensação, que é essa que eu acabei de mencionar, a patriarcal, onde vai de Abraão até José, até Moisés, né? Depois entra com Moisés a dispensação da lei, que é chamada assim a dispensação da lei, até a instauração da lei no Sinai, até a vinda do Messias, né? Que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Com a vinda do Messias, inicia-se a dispensação da graça, sendo que é importante a gente lembrar e entender que graça sempre foi presente em todo o contexto da redenção. Graça é favor imerecido. Por exemplo, nós temos na genealogia de Jesus uma prostituta chamada Raabe, que fez parte da genealogia de Jesus, que é mencionada lá em Josué, que foi a que deu o livramento para os espias. E nós temos também a história de Ruth, a moabita, né, que era inimigo declarado de Israel e também entrou dentro da genealogia. O que é isso senão graça, né? Enfim, voltando. Aí, essa dispensação da graça, ela é inaugurada com o nascimento do Filho de Deus, que é a dispensação que estamos vivendo, e ela dá lugar, então, à manifestação do Filho de Deus, que é a dispensação da graça, até o retorno dele, que é quando se inaugura a 7ª dispensação, que é a dispensação do milênio. Então, quem entende a Bíblia assim de forma dispensacionalista, vê essas dispensações. Voltando aqui, a época do livro de Jó, então, é situada dentro desse contexto, era patriarcal.
Porque nós temos, primeiro nós já mencionamos que não havia menção à lei. Em segundo lugar, o sacerdócio como instituição ainda não existia. O próprio Jó ia lá e fazia sacrifício para os seus filhos. E as filhas também eram co-herdeiras com os irmãos. Está lá em Jó 42:15. E a lei vai dizer em Números 27:8 que as mulheres não podiam herdar com os homens. Então, nós entendemos que Jó, ele viveu antes do período da lei. Então, só para você memorizar, Jó foi antes de Moisés. Se foi na época de Abraão, Isaque e Jacó, não se pode confirmar com clareza, mas provavelmente tenha sido nessa época. Então essa foi a época de Jó. Então até aqui, se você prestou bastante atenção, você já obteve resposta de duas questões. A primeira e a segunda questão é respondida dentro do que nós acabamos de falar. Então vamos então para o nosso segundo tópico, estrutura literária do livro de Jó. Vamos aí para o primeiro subtópico. O livro de Jó, ele é uma prosa e poesia. O texto é uma combinação de prosa, poesia e prosa. Nessa ordem. Prosa, poesia e prosa. O texto inteiro. Ele é literalmente organizado assim. Uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo. Assim o prólogo e o epílogo estão em prosa. O texto intermediário em poesia. Eu quero compartilhar com você aí uma tela que vamos fazer a divisão do livro de Jó da seguinte maneira. Nós temos 3 colunas aí. 3 colunas. Então nós temos primeiro prólogo, que é a crise de Jó, que vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 13. Ele está escrito em prosa. Nós temos a segunda parte aí, que é o diálogo entre Jó e seus amigos. Ele faz Bildade e Zofá, a busca de respostas humanistas, que vai do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 31, versículo 40. Essa parte aí está escrito em poesia. Nós temos a terceira parte, que é o discurso de Eliú, o começo do entendimento de toda aquela situação que eles estão vivendo, estão presenciando Jó viver e o Jó está vivenciando, que vai do capítulo 32, versículo 1, até o capítulo 37, versículo 24, que também está escrito em poesia. Você pode ver aí na terceira coluna. Nós temos a quarta divisão, que é quando o Senhor responde a Jó diretamente, que vai do capítulo 38 até o capítulo 42, verso 6, que também está em poesia. E aí temos o prólogo, o epílogo, melhor dizendo, que é o desfecho final, o desfecho da prova, que vai do capítulo 42, verso 7 até o final. E também está em prosa. Então você pega isso aí, você consegue estruturar o livro de Jó e entender como que ele é subdividido aí. Nós temos a organização nesse sentido aí. No texto em poesia, a seguinte organização. Um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos, 4 outros discursos e um quarto amigo jovem, que é Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça, e finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e a sua restauração completa. Então nós temos a prova inicial, vem o castigo, vem a prova, vem a perseguição. Castigo não, vem a prova. Vem a prova onde Jó vai sofrer drasticamente. Depois vem os amigos que consolam Jó por 7 dias, a prova não vai embora, e aí eles querem achar uma causa para o problema de Jó, e aí discorre quase que o livro inteiro entre diálogos, entre Jó e seus amigos, e no final, depois de tanto Jó pedir para que Deus se manifestasse, para que ele tivesse uma audiência, no livro de Jó, Jó vai fazer basicamente 32 ou 37 perguntas para Deus. E Deus, quando se manifesta, faz 72 ou 77 perguntas para Jó. Me falha a memória o número com exatidão. Então Deus, ele responde com perguntas. Isso aqui é um recurso linguístico. Responder com pergunta, porque a própria pergunta que Deus faz para Jó, revela para Jó, faz com que Jó entenda a grandiosidade do Deus a quem está se revelando para ele. Está conseguindo entender? Está gostando da aula? Se está sendo boa, deixa o seu joinha aí, nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas.
Então vamos para o nosso terceiro subtópico aí. O livro de Jó, ele é abundante de figuras de linguagem. O livro é rico em metáforas. E aí, o que é metáforas? Acompanha aí comigo, aí eu vou compartilhar com você o slide. Metáforas. Metáfora é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações. Também é um recurso expressivo. Exemplo, essa pessoa tem pavio curto, ou seja, uma pessoa não tem pavio. Mas quando você, aqui no Brasil, fora do Brasil talvez esse adágio aí não funcione, as pessoas não entendam. Mas quando você fala aqui no Brasil, essa pessoa tem pavio curto, o que significa? Destemperança. Significa que a pessoa ela não é muito paciente. Se pisar no calo dela, tá vendo? Outra metáfora, se pisar no calo dela ou incomodá-la, ela explode. É uma pessoa que não tem destemperança. Ou então quando você fala, fulano de tal, ela tem a cabeça dura como um ferro. Não quer dizer que se você for lá pegar uma barra de ferro, bater na cabeça do fulano, ele vai aguentar. Não quer dizer isso. Quer dizer que a pessoa, ele é inflexível. É difícil você convencer a pessoa. É difícil você falar que, por exemplo, às vezes se a pessoa ela é tão dura que você não consegue convencer ela de que água é saudável e você deve beber água para hidratar o seu corpo, e ele diz, não, eu tenho que beber água só quando eu estou com sede. Aí você fala, não, bebe água mesmo sem estar com sede, principalmente no frio, para poder hidratar o seu corpo, e a pessoa não bebe, é cabeça dura como um ferro. Então, o livro de Jó, ele é bem rico nisso, em metáforas. Nós temos aí, por exemplo, a figura da velocidade da vida. Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem, do tecelão, para demonstrar a brevidade da vida. Tecelão é uma espécie de agulha, que fazia a lã. Então, ele fala que a vida ela passa rápida como um tecelão. Seria como dizer hoje que a nossa vida ela passa tão rápido quanto uma máquina de costura bate na lã ou no tecido para fincar a linha no tecido. Tem máquina aí, overlock e outras máquinas de costura que ela costura muito rápido, são batidas muito rápidas. Então o que Jó está dizendo, usando essa metáfora, é que a vida passa rápido. E aí o livro inteiro ele é rico em metáforas. Nós temos uma outra questão bem interessante aí no livro de Jó, que é o recurso do paralelismo bíblico. Paralelismo é um dispositivo de retórica que combina palavras ou frases com significados equivalentes de forma a criar um padrão definitivo. Esta estrutura é particularmente eficaz ao especificar ou enumerar pares ou séries de coisas semelhantes. O esquema de equilíbrio. O paralelismo representa um dos princípios básicos da gramática e da retórica. Eu quero compartilhar com você um exemplo de paralelismo aí. Primeiro, nós temos o paralelismo que ele usa como principal meio os sinônimos, nos quais a segunda parte de um verso poético recapitula o pensamento da primeira parte. Eu quero usar aí com você Isaías, capítulo 1, versículo 3, a versão que eu vou usar aí é a NVI. Veja o paralelismo, eu já deixei bem dividido para que você entenda. Primeiro diz assim, o boi reconhece o seu dono. Veja, boi e dono. E o jumento reconhece a manjedoura do seu proprietário. Olha o paralelismo. Boi, dono. Jumento, proprietário. Então, como a Bíblia, naquela época, principalmente, ela era passada, o conhecimento era passado oralmente, ou seja, de forma oral, de forma falada, o paralelismo era importante para a memorização da palavra de Deus. Quando você lê esse versículo, faz o teste aí para você ver. Faz o teste. É assim que se faz a memorização de versículos. Você fica olhando o versículo pelo menos 5 segundos, só olhando. Você lê o versículo só na mente, 5 segundos. Depois você repete ele pelo menos 5 vezes. Depois você para de olhar o versículo e tenta repeti-lo. Você vai ver se você não vai conseguir memorizar. É assim que as pessoas memorizam a Bíblia. Então, o boi reconhece o seu dono. O jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Isso aqui é paralelismo bíblico. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Veja, mas Israel nada sabe.
Eu não grifei aqui essa parte, não pintei, mas poderia ter colocado aqui, ó. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Paralelismo. Segundo, esse tipo de paralelismo usa como principal meio os sinônimos. O segundo é o antitético, onde as duas partes principais de um verso exibem a ideia de contraste. Exemplo aí, Provérbios 1:29. Algumas vezes o mesmo conceito seria expresso primeiro em uma forma positiva e a seguir em uma forma negativa. Vamos ficar só com Provérbios 1:29. Diz assim: visto que desprezam o conhecimento, sabedoria, e recusam o temor do Senhor. Olha só o paralelismo. Visto que desprezam o conhecimento, que é sabedoria. Se eles desprezam o conhecimento, que é a sabedoria e é o princípio do temor a Deus, logo recusam o temor do Senhor. Então, quando você memoriza a primeira parte, automaticamente essa memorização da primeira parte já te faz lembrar da oposta. Se alguém não guarda a palavra de Deus, se alguém menospreza o conhecimento, que é a sabedoria, obviamente recusam o temor do Senhor, que é a sabedoria. E o terceiro tipo de paralelismo é o sintético, no qual o sentido era desenvolvido de uma maneira contínua para alcançar sua conclusão lógica, onde está no Salmo 1, verso 1 e 2. Isso aqui é de conhecimento, acho que todo mundo aqui já sabe de qual é salteado esse salmo. Mas vamos lá. Diz assim, ó: como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, ou não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Nós temos dois contrastes. O contraste daqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Se ele não se assenta, se ele não se detém, se ele não para na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam, obviamente ele faz o oposto. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Isso também é paralelismo bíblico. Tudo bem, gente? Então vamos correr aí para a gente chegar no nosso terceiro e último tópico: a natureza da mensagem do livro de Jó. Nosso terceiro tópico. Primeiro, por que os justos sofrem? Boa pergunta, hein? Deixa eu tomar um pouquinho de água. Vamos lá. Por que os justos sofrem? É uma grande questão que a gente se pega pensando nisso aqui diariamente. Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, porque os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Não basta o justo sofrer. O ímpio tem que prosperar. E aí, como que nós lidar com essa situação tão desesperadora? O autor do livro de Jó tem um propósito de mostrar como a posição teológica dos amigos de Jó representa apenas uma observação superficial e parcial da vida. Isto é, que o sofrimento do homem é sempre proporcional ao seu pecado. Então, os amigos de Jó entendiam que se está sofrendo, tem pecado aí. É a teologia dos discípulos de Jesus também. Quando lá em João 9 vê um rapaz lá enfermo, cego de nascença, eles perguntam: quem pecou? Ele ou os pais? Porque isso estava incutido na mentalidade judaica, que se você sofre, é castigo. Que se você sofre, esse castigo, obviamente, é resultado de um pecado. Mas não é bem isso, porque o próprio Deus vai dizer que Jó era um homem reto, justo e temente a Deus, que se desviava do mal, mas está sofrendo. Então, nem sempre sofrimento é causa de pecado. Nem sempre. Preste atenção. Porque às vezes sim, às vezes sim. Às vezes o sofrimento sim é causa de pecado. É a mão de Deus que pesa, mas nem sempre. Então, temos que tomar muito cuidado no nosso julgamento aí. Vamos lá. Não há qualquer tentativa planejada de justificar a Deus por causa do inocente sofredor. Mas o autor mostra que Deus tem propósitos mais elevados e, longe de abandonar o sofredor, comunica-se com ele no tempo apropriado, ou seja, no tempo certo. Deus não chega antes, também não chega depois, ele chega na hora exata.
Um propósito secundário é mostrar que, embora os homens sejam frequentemente pecaminosos, fracos e ignorantes, eles podem, como Jó, ser relativamente justos e retos, mesmo quando estão no meio de distúrbios emocionais e provocações espirituais. Esse trecho foi extraído da Enciclopédia da Bíblia, página 590 a 591, da Cultura Cristã. Então esse foi o propósito aí do livro de Jó, de fazer as pessoas entenderem que por mais que pessoas boas sofram, não quer dizer que há um pecado embutido ali. Então, o segundo subtópico é: existe bondade desinteressada. Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era também a tese do diabo. Ou seja, o diabo, ele dizia que Jó só servia a Deus por causa dos bens. Existe bondade desinteressada? Essa é uma pergunta muito boa, né? Como Jó se comportou diante do sofrimento, né? Se existe bondade desinteressada, então como Jó se comportou diante do sofrimento? Anote isso aí ou observe bem, guarde na tábua do seu coração. Em primeiro lugar, ele olhou para o passado, para o dia de seu nascimento. Quando a prova veio, arrebentou com Jó, quando o diabo pensou que ele ia blasfemar, ele olhou para o passado. Ele lembrou que nasceu nu. Jó era um homem muito rico. Você lê aí o capítulo 2, você vê a prosperidade, o quanto que ele perdeu. No decorrer das aulas a gente vai ver. Hoje é apenas para falar sobre o livro, mas eu já quero pontuar algumas coisas aqui bem interessantes para você não perder as próximas aulas. Então, diante da prova, Jó olhou para o passado. Ele olhou para o dia do seu nascimento, quando ele diz: nu saí do ventre da minha mãe. Com essa frase, tudo que Jó tinha veio das mãos de Deus. Aqui Jó está dizendo que é servo e que Deus é Senhor. E como servo e Deus sendo Senhor, Jó não pode exigir nada de Deus. Tudo que Jó tem é obra da graça. Tudo que Jó tem é benefício unicamente e exclusivamente da graça desse Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, Jó olhou para o futuro, para o dia da sua morte, quando ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, passado, nu voltarei para lá, futuro. O que Jó está dizendo com essa frase é: eu nasci sem trazer nada, e eu voltarei para a terra, para a minha mãe, no caso a terra, né? Eu voltarei para o pó sem levar nada. Jó, ele tinha satisfação e contentamento. Diante da prova, nós temos que lembrar dessas coisas. Nós não trazemos nada para essa vida e também não levaremos nada. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. 1 Timóteo 6,7, Paulo fala isso. Terceiro lugar, Jó olhou para o alto, quando ele proferiu essa declaração magnífica: o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando você olha para o passado, olha para o presente e se esquece de olhar para cima, você não fez a lição completa. Então olhe sempre para cima, para o autor e consumador da nossa fé. Bendito seja o Senhor. Isso parece ser fácil dizer. Bendito seja o nome do Senhor. Mas dizer bendito seja o nome do Senhor, na situação que Jó disse, isso não é para qualquer um. Isso é para quem tem Deus de fato no coração. Então Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. O livro mostra como Jó se comportou nessa prova. Como Jó venceu essas teses malditas de Satanás. Olhando para o passado, olhando para o futuro e olhando para cima. Em terceiro lugar, pode o homem compreender a Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Finalzinho. Depois que o Senhor começa a fazer perguntas para Jó. Jó põe a mão na boca e diz: eu falei como um tolo, eu achei que te conhecia, mas o Senhor é demais. Eu pensei que te conhecia, Senhor, eu te conheci só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Bendito seja o nome do Senhor. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. Tudo que nós precisamos, gente, é olhar para Deus, é conhecer a Deus. O livro de Jó mostra que a revelação divina tem impacto sobre a vida humana. Não tem uma pessoa que tem um encontro com Deus, que tem uma revelação com Deus e a vida permaneça
a mesma. Deus impacta pessoas com a sua revelação. Segundo, o livro de Jó mostra que Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. E em terceiro, o livro de Jó mostra que é possível conhecer e entender Deus, mas esse conhecimento e entendimento só tem efeitos relevantes na experiência. Não adianta ter conhecimento de Deus como os amigos de Jó tinham, como o próprio Jó tinha, se não tiver conhecimento, se não tiver a intimidade com o Deus da palavra, isso tudo será em vão. Então, nós chegamos na nossa conclusão. Nessa lição, nós apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo o ser humano. Gente, essa foi a nossa primeira aula. Então essa foi a nossa primeira aula aí sobre a nossa lição do 4º trimestre, a fragilidade humana e a soberania divina. Se inscreva nesse canal para você não perder as próximas aulas. Tá bom? Se você tem interesse, nós temos um curso de bibliologia. Eu lancei um curso de bibliologia a pedido de alguns amigos e graças a Deus algumas pessoas têm adquirido e têm falado bem do curso. Eu vou deixar a descrição, o link da descrição aí nos comentários. Vou fixar no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Dê uma passada lá, confira, se for bênção para a sua vida, nos abençoe e seja abençoado também. Vamos nos aprofundar mais nessa palavra que é pão, que é água, que é vinho, que é mel, que é tudo para nós. Essa palavra de Deus, tá bom? Um beijo fraterno no seu coração, Deus abençoe sua vida, sua família. Então é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, que essa aula seja bênção para a sua vida e para a sua escola dominical, tá bom? Beijo fraterno no seu coração e até a próxima aula. Não se esqueça de conferir se o sininho está ativado para você não perder os nossos próximos vídeos. Vamos orar, vamos terminar orando. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta palavra, que o Senhor continue abençoando a tua igreja, meu Deus, aqui a Assembleia de Deus Jardim Ansalca, no Olivas, em Guarulhos, São Paulo, que o Senhor continue abençoando os nossos irmãos que se agregaram a nós através da internet, estão aqui junto conosco, aprendendo a Tua Palavra, meu Deus, sendo edificados pela mesma. Que o Senhor os alcance com paz, que o Senhor os alcance com saúde, com prosperidade, com bênção, e que apesar do sofrimento, o Senhor nos ensine, meu Deus, a Tua Palavra, e que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós oramos para a glória do Teu Filho, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Até a próxima. Deus abençoe.